Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, finalizaremos a nossa análise sobre a tutela provisória, abordando a modalidade ainda não vista, a tutela provisória da evidência. O primeiro assunto que devemos esclarecer sobre essa modalidade é sobre o desnecessário debate se a tutela provisória é da ou de evidência. Acredito que possamos usar a nossa capacidade cognitiva com coisas mais significativas, por exemplo, o aprimoramento das suas técnicas no processo. Sugiro, assim, adotarmos o vocabulário utilizado pelo Código de Processo Civil e, sem adentrar no mérito de quem está certo ou errado, pontuarmos que a tutela é da evidência. Disposta no artigo 311, essa modalidade de tutela provisória é requerida em situações específicas, ainda que não possuam demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isso significa que a tutela da evidência está ligada aos aspectos materiais da causa, ainda que sumariamente, afinal, apenas será convertida em tutela definitiva ao final do processo judicial. Um exemplo interessante para facilitar a sua compreensão: um processo cujo objetivo seja a restituição de uma taxa que foi reconhecida em repetitivo, artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil. A tutela da evidência é uma modalidade extremamente útil e que depende apenas da habilidade dos advogados de forma casuística. Isso é, há de se observar até que ponto é possível a sua utilização para um fim específico. Importante, a tutela da evidência não é sinônimo de julgamento antecipado do mérito. São institutos distintos. Vamos aprofundar esse raciocínio para clarificar o ponto. Não consigo recordar se eu falei em algum episódio do Processo Cast ou em um artigo científico ou em alguma resenha que elaborei para as redes sociais, mas já comentei acerca das teses dos capítulos de sentença, ideia amplamente difundida no processo civil brasileiro e capitaneada pelo, entre outros, professor Cândido Rangel Dinamarco, quem, inclusive, reeditou essa obra e publicou nova edição. Recomendo a aquisição e leitura. Em síntese, a ideia de a sentença ter vários capítulos consiste em considerar que o mérito de um processo não é indivisível. Isso é possível que em um processo existam vários pedidos correlacionados, entretanto, que possuam autonomização para serem julgados de forma isolada, sendo errôneo acreditar que a cognição do magistrado apenas será exauriente quando finalizadas todas as etapas procedimentais. Não, depende muito da complexidade envolvendo o mérito. Chama-se cada uma dessas unidades de capítulos, os quais possuem lugar desde a sua proposição na petição inicial. Diferente da tutela da evidência, que ocorrerá de forma sumária, no julgamento antecipado de mérito haverá o transcurso de parcela significativa do processo, esperado, não se desconsiderando que a tutela da evidência possa ser convertida em definitiva no julgamento parcial de mérito. Mas, claro, é necessário observar o exaurimento cognitivo acerca do capítulo julgado. Importante destacar que a tutela provisória da evidência não admite modalidade antecedente. Isso é, a sua requisição poderá ocorrer ou na petição inicial ou de forma incidental, durante a tramitação do processo. As hipóteses de concessão de tutela da evidência de maneira liminar antes da apresentação da contestação são aquelas dos incisos 2 e 3 do artigo 311. 2.
quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, ocasião em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Os incisos 1 e 4, completando as hipóteses de requisitos de tutela da evidência, ocorrem incidentalmente quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. Cada um desses incisos é flexível e adaptável a diferentes narrativas do processo. Aliás, reparem o quão curioso é o inciso 1. Sob a ótica da boa-fé, artigo 5º do CPC, o que academicamente poderíamos situar como um ethical turn, ainda que o direito de uma parte não esteja tão cristalino, as atividades tomadas pela parte contrária poderão favorecer a concessão de uma tutela provisória. O principal exemplo talvez seja o final desse inciso, sobre a adoção de posturas com fins de protelar o processo. Embora a evidência tenha caráter de tutela satisfativa, não é possível afirmar que ela não possa ser utilizada para a obtenção de medida conservativa, isso é, cautelar, ainda que sem a presença de urgência no requerimento da parte. Por exemplo, em um processo acerca da propriedade de um veículo automotor ocorrida por contrato verbal, usando esse exemplo do inciso 1 do artigo 311 do CPC. Nada impede que, se uma parte ficar criando obstáculos para o desenvolvimento do processo, o veículo, objeto deste processo, não possa ser alvo de sequestro. Sobre a fungibilidade entre as tutelas, a princípio não comunica na tutela da evidência. Afinal, quando requerida tutela de urgência antecipada ou cautelar, o objeto do requerimento é outro em relação ao da evidência, podendo ocorrer a configuração de uma decisão extra petita num caso de aplicação da fungibilidade. Por fim, sobre a sua legitimação. Geralmente, o requerimento é formulado pelo autor, entretanto, nada impede que o réu possa utilizar das hipóteses do inciso 1 do artigo 311 do CPC, no caso, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório da parte autora, assim como da hipótese do inciso 2 do artigo 311 do CPC, especialmente se houver tese firmada em repetitivos ou em súmula vinculante. O mérito não é exclusivo do autor. Ainda que não haja reconvenção, o mérito é partilhado pelas partes envolvidas na relação processual. Com esses apontamentos, finalizamos a nossa análise, ainda que pontual, sobre a tutela provisória. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Wheelers, do artista britânico Joseph Mallord William Turner. Aguardo vocês nos próximos episódios. Até mais. Tchau!